Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Trilha de Sucesso. Hoje o episódio vai ser Habilidades Profissionais, o caminho para o sucesso. Hoje eu tenho o professor Everton. Professor Everton, poderia falar um pouco de você para o pessoal? Bom, sou o professor Everton, docente do programa de aprendizagem. O Cauã, por exemplo, é da turma 1723 desse programa de aprendizagem que prepara jovens aprendizes para o mundo do trabalho. E atuo aqui no Senac já há 2 anos. Essa turma é a terceira turma que eu atuo como docente referência. Estou aqui à disposição para poder participar desse projeto e responder algumas perguntas que possam ser úteis. Professor, você poderia contar um pouco da trajetória que foi para chegar até o Senac, até se tornar docente do Senac? Bom, para eu compartilhar essa trajetória, como que foi para chegar aqui no Senac, eu tenho que resumir um pouco como que foi meu processo de formação, né? Então, eu já atuava como docente em atividades esportivas desde adolescente e optei pela graduação em Educação Física. Então, a graduação em Educação Física por si só, ela já prepara a gente para ser professor, para a gente dar aula nessas áreas de exercício, na área esportiva, na área da saúde. E com as experiências que eu fui obtendo, eu comecei a desenvolver educação profissional. Utilizava essas ferramentas de preparação, de treinamento, de planejamento e as habilidades que envolve para poder preparar os jovens para o mercado de trabalho, na educação profissional. E antes de chegar no Senac, eu atuei na Fundação Casa, preparando os adolescentes internos para o mercado de trabalho. E com essa experiência, eu me candidatei às vagas que eram divulgadas para ser docente no Senac. E aí, participando de vários processos seletivos, avançando, ficando pelo caminho em algum deles, mas persistindo, né, sempre insistindo e acreditando que eu tinha potencial e característica para ser docente na instituição como um Senac, até que em 2022, participando desse processo seletivo, eu fui contemplado com a vaga. E aí, estamos aqui seguindo firme e forte desde então. Aí só sucesso, né, professor? Só sucesso. E na sua área, você considera algumas habilidades importantes para ser um docente? Vamos supor, para mim ser um docente e se destacar. Quais são as principais habilidades? Sim, com certeza, né? Eu particularmente ainda considero um diferencial, porque esse processo de docência e de mundo do trabalho, que a gente prepara jovens para o mercado de trabalho, ele tem muitas particularidades que se assemelha muito com o exercício físico, com o treinamento, com a educação física, né? Por exemplo, você tem que ter disciplina, você precisa persistir no sentido de saber perder, de saber vencer, para você não desistir, manter essa determinação. Você precisa ter controle do nervosismo, principalmente quando você está exposto a uma grande quantidade de pessoas e tem uma tendência de ter um nervosismo, você precisa saber controlar esse nervosismo. Você tem que ter uma boa comunicação. Essa boa comunicação, as pessoas próximas de você e as pessoas mais afastadas de você precisam ter o mesmo entendimento da mensagem. Todas essas características, elas são importantes para a atuação como docente, e eu já trago naturalmente da minha formação nessa área esportiva com a educação física. Entendi. E, professor, a gente sabe que, cada pessoa tem as suas habilidades, suas individualidades. Como que você indica para essas pessoas identificar essas individualidades, essas habilidades que ela tem de melhor nela? Muito boa pergunta, né? Porque existe muitas comparações, e essas comparações é o que a gente precisa evitar. Para a pessoa ela ter esse autoconhecimento e saber quais são os talentos e as habilidades que ela possui, é importante ela experimentar o máximo possível de experiências diferentes, experiências que são oportunizadas, que são disponibilizadas em diferentes áreas. É bom ela experimentar atividade esportiva, atividade cultural, atividade artística, algum curso independente da área. É importante ela ter o máximo possível de exposição a diferentes situações, diferentes áreas, diferentes contextos, porque dessa forma ela vai começando a adquirir esse autoconhecimento daquilo que ela tem mais afinidade, daquilo que ela gosta mais, daquilo que ela tem como um processo natural, daquilo que, caso ela goste, ela vai precisar desenvolver.
Então, o máximo possível de exposição nesse primeiro momento, nessa faixa etária de desenvolvimento, para que ela consiga descobrir as facilidades, os talentos que ela tem. No episódio anterior, meu gerente ele falou que se você fosse ir uma profissão que você não gosta, nem tenta, porque não dá, não é compatível com você. Se você tem que correr atrás daquilo que você gosta, independente se seu pai ou sua mãe empurra você para aquela profissão, você tem que fazer o que você goste, que você se sente bem. Concordo, é bom. E para você, professor, o que você considera mais eficaz para aprender novas habilidades? O que eu considero mais eficaz para aprender é exatamente o que eu mencionei anteriormente, né? Você se expõe, porque aí você vai ter diferentes estímulos, e com esses diferentes estímulos você vai absorvendo diferentes habilidades, você vai desenvolvendo essas diferentes habilidades. A partir do momento que você reconhece a necessidade de aprimorar essas habilidades, aí você tem a possibilidade de você focar, você trabalhar em cima de um planejamento para você focar, para você se aprofundar naquela habilidade específica. E aí a repetição, prática, treinamento, exposição o máximo possível para poder colocar aquela habilidade em evidência. Com o passar do tempo, essa habilidade vai passar a ser uma característica natural, por conta dessa repetição, desse treinamento. E é exatamente isso que eu trago da educação física, né? O treinamento e a repetição para você se aprimorar e ficar um especialista naquela habilidade cada vez mais. É que acaba se tornando um hábito, você começar a fazer naturalmente. Exatamente, chega uma hora que se torna um hábito. Professor, eu tô com você diariamente, eu sei que você é um cara muito, como eu posso dizer, você sabe se controlar emocionalmente, e como você definiria a sua inteligência emocional e como ela reflete na sua profissão? Boa essa pergunta, né? Porque de fato a gente precisa ter bastante controle emocional em diversas situações, e aí eu aproveito até mesmo para desmistificar esse conceito de inteligência emocional, porque ela não é o fato de você não desenvolver as características emocionais, não é o fato de você ter ausência de características emocionais, como, por exemplo, tristeza, ansiedade, estresse. Não é o fato de você ter ausência desses aspectos emocionais. É o fato de você saber controlar quando esses aspectos emocionais aparecerem. E aí, esse controle é o que a gente chama de inteligência emocional. Aí, novamente, você precisa estudar para conhecer essas características com mais detalhes de informação, porque aí se você estudar, você vai saber perceber quando você estiver com essa sensação, com esse sentimento, e aí você estudando isso, você vai se autoconhecendo para trabalhar estratégias de controle. Aí você tem que ter estratégias de controle dessas emoções. É inevitável em determinadas situações que essas emoções apareçam, é inevitável, mas aí você aprende a controlar. Aí quais as estratégias para você aprender a controlar? Aí você vai se descobrindo. Você pode descobrir isso ouvindo uma música, assistindo um filme, pensando em coisas positivas, se expondo para se acostumar, respirando, conversando com outras pessoas. Enfim, são várias estratégias disponíveis que aí você precisa se expor, trabalhar esse autoconhecimento para saber o que mais se adequa a você e começar a praticar. Aí, novamente, vai se tornar um hábito o fato de você praticar isso constantemente e você vai conseguir controlar essas emoções muito mais facilmente. Você falando agora, é tudo questão de treino mesmo, né? Tudo é questão de treino, por isso que eu me identifico muito com a educação física nessa proposta de educação profissional. Tudo é treino. E qual a importância do feedback para você no processo de aprendizado? Você que está ali constantemente com os alunos, qual a importância de sempre estar falando o que ele pode melhorar? Muito importante, é indispensável, eu diria, porque o aprendizado, ele parte desse autoconhecimento, que é o que nós estamos citando também. Se a pessoa se submete a uma atividade, a uma tarefa, e ela não tem um retorno daquilo que ela foi bem, ou daquilo que ela precisa melhorar, automaticamente eu vou bloquear esse autoconhecimento, ela não vai saber, ela não vai ter essa percepção. Então é importante o feedback para que ela desenvolva esse autoconhecimento. Aquilo que ela mesma não consegue observar nela, o feedback apresenta. Então ela foi bem numa determinada atividade, numa determinada tarefa,
dou um feedback para ela ter consciência de que naquilo ali ela foi bem, ela tem aquela característica para desenvolver aquilo bem. Ao contrário, se ela de repente tiver que desenvolver alguma coisa, da mesma forma. Por si só, pode ser que ela não perceba, mas com feedback ela consegue perceber. Ó, você tem que dar uma melhorada nesse aspecto. Para você melhorar esse aspecto, eu sugiro que você faça determinados exercícios, determinadas atividades, que você procure determinadas especialidades. Então eu consigo, além de dar o feedback, dar um direcionamento de como que ela pode fazer para se aperfeiçoar. E caso, vamos supor, pelo menos na minha empresa, dificilmente a gente recebe feedback. No caso de 6 em 6 meses, assim, a gente recebe um feedback. Para a pessoa que busca melhorar, ela sempre quer estar ali, saber como que ela está indo, o que ela pode melhorar, o que está bom. Sim. Que dica você daria para essa pessoa buscar um feedback mais constantemente? É importante, né? Dependendo de cada empresa, até mesmo por conta dos processos produtivos, pode ser que ela tenha feedback muito espaçados um do outro, né? Mas é uma característica principalmente por questões de necessidades produtivas. E aí, se a pessoa tiver essa consciência de que o feedback vai ser um fator que vai agregar no desenvolvimento dela, é importante ela manter a comunicação de solicitar esse feedback. E não necessariamente para os líderes de setores. Ela pode solicitar esse feedback para as pessoas próximas do convívio dela, dentro da própria família, quando ela estiver compartilhando como que foi o dia de trabalho, para os próprios amigos. Existem diversas formas de você obter um feedback daquilo que você realiza, sem a necessidade de você depender única e exclusivamente dos líderes de setores, do RH da empresa. Também é importante, mas a gente precisa levar em consideração essas necessidades produtivas que nem sempre as empresas conseguem promover um feedback frequente. Aí você busca esses feedbacks com outras alternativas, com outros colegas que você convive no dia a dia. Uma das alternativas que eu uso bastante, como os líderes e os auxiliares não podem estar constantemente com a gente, eu peço dicas para os funcionários mais experientes do setor. Vamos supor, a dona Adriana. Dona Adriana, ela me ensinou muita coisa lá. Eu perguntava, dona Adriana, assim, tá bom? O que eu posso melhorar? Ela me ajudou bastante nesse quesito, porque, tipo, eu não tenho muito feedback dentro da empresa. Então eu peço para o colaborador mais experiente, para ver se eu consigo melhorar alguma coisa, o que tá bom. Isso, é uma estratégia. E você poderia compartilhar com a gente uma história inspiradora de alguma pessoa que ajudou você a desenvolver habilidades? O que eu posso compartilhar de história inspiradora é o meu próprio processo de formação. Como eu tinha mencionado no início da nossa conversa, quando eu comecei a praticar esporte, o professor ele ensinava a gente a se comunicar, ele pegava os alunos mais dedicados e com mais tempo de treinamento para comandar os treinos, e nesse comando dos treinos ele já ensinava essa comunicação de você falar em voz alta, de você ter vocabulários adequados para você não falar com gírias ou não falar com vício de linguagem. Ele explicava que na hora de um exercício, você realiza a parte verbal primeiro e a parte física, o movimento em si depois, porque aí as pessoas conseguem acompanhar. E isso eu comecei quando eu tinha 14 anos de idade. Já tem uma bagagem boa, né? Eu aprendi com 14 anos de idade, foi se tornando algo natural, como você mencionou, se torna um hábito o fato de você estar fazendo isso com muita frequência. E para mim foi uma inspiração, porque eu já fui desenvolvendo essa habilidade de me comunicar com bastante pessoas no treinamento, nos exercícios físicos, e fui tornando isso uma satisfação, foi virando uma profissão, e hoje eu coloco isso em prática na minha vida profissional, e também compartilho isso com os meus alunos, para que eles também tenham uma boa comunicação, para que eles também tenham um bom vocabulário, um tom de voz que as pessoas possam compreender o que eles estão falando. Então perceba que das oportunidades que a gente tem ao longo da nossa própria vida, nunca se sabe quando que aquilo vai ser uma oportunidade para a nossa vida inteira. No meu caso especificamente, acabou sendo uma oportunidade para a minha carreira. Para finalizar, professor, qual mensagem você pode trazer para os nossos ouvintes para que eles busquem sempre melhorar, sempre adquirir mais habilidades, trabalhar as habilidades que eles já têm?
É como a gente já convive, né, nas nossas aulas, às terças e quintas do período da tarde, eu compartilho com os ouvintes a mesma coisa que eu compartilho com vocês, né? O ser humano, por si só, já tem o hábito de entrar em zona de relaxamento, porque o relaxamento, ele é natural do ser humano. Então, normalmente, as pessoas tendem a relaxar dentro de um processo de aprendizagem, dentro de um processo profissional, até mesmo dentro de um projeto de vida pessoal. Com o passar do tempo, entra um relaxamento depois do período de euforia, depois daquele período de empolgação. Então, a sugestão que eu passo para essas pessoas é de manter o foco. Quando perceber que está entrando numa zona de relaxamento, mantenha o foco para você se manter no propósito. Pelo fato de ser um processo natural, na vida profissional, os seus colegas de trabalho e os seus concorrentes a uma vaga vai relaxar, porque isso é natural. Mas se você manter o foco, você já vai se diferenciar dos seus concorrentes. Eles estarão numa zona de relaxamento. Você estará focado para você conquistar o seu objetivo e seguir no seu propósito. Então, essa é a sugestão que eu deixo para as pessoas que estão aí ouvindo e assistindo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Queria compartilhar aqui isso que o professor Everton falou, é muito importante, porque na seleção de vice-representante, o pessoal foi começando a desistir, aí eu pensei, poxa, o pessoal está desistindo, eu vou desistir também, mas aí eu falei, não vou deixar a vaga assim fácil não, aí eu fiquei até o fim, o pessoal, todo mundo desistiu, eu fui contemplado com a vaga. Exatamente, ainda complemento, né, que o fato de você se manter focado no propósito, nunca se sabe quando que uma oportunidade pode aparecer, né? Você, por exemplo, conquistou a vaga de vice-representante e tem à sua disposição os benefícios de se inscrever em qualquer curso que você tiver interesse dentro do catálogo direcionado para os representantes, né? Além de participar das reuniões, ter contato com outros representantes de outras turmas, de outros cursos, e aí você também expandir essa experiência para quando você estiver inserido no mercado de trabalho, você compartilhar que você foi um vice-representante de turma, né? Então nunca se sabe quando que uma boa oportunidade pode aparecer. Você soube aproveitar bem essa oportunidade. É questão de foco mesmo, pessoal. Questão de foco. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite, por essa oportunidade. É isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem até o próximo episódio. Sucesso para todos vocês.